Bom dia, meu amado. Graça e paz, meu querido. Saiba que me alegro por poder estar com você nesse nosso 20º dia da campanha de jejum das causas impossíveis. E hoje especial para meditar com você no livro de Lucas, no capítulo de número 5, do versículos 1 ao versículo de número 11. A Bíblia nos diz que naqueles dias Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão ali o apertava. E ele então olhou e viu que haviam dois barcos de pescadores, entre eles Simão Pedro e os filhos de Zebedeu, e eles estavam ali lavando as redes. Na verdade, depois de uma dura noite de trabalho, até pela maneira como Pedro fala, porque Pedro fala: Senhor, temos trabalhado a noite inteira e não temos apanhado nada, ou seja, eles estavam lavando as redes. Mas no meio daquilo, Jesus olha para eles e pede o barco, para que ele pudesse, então, do barco, ensinar a multidão. Ou seja, ele usa o barco como um púlpito, para ele poder pregar à multidão. E ali ele passa algumas horas, eu creio que, ensinando a multidão em cima daquele barco. Quando ele acaba de ensinar, ele então fala para os discípulos voltarem ao mar e lançarem a rede. Ao que os discípulos dizem: Senhor, nós temos trabalhado a noite inteira, estamos exaustos. A palavra no grego, na verdade, que é traduzida aqui por Lucas, significa exaustão, significa estamos como que muito cansado, quebrado. Mas mesmo assim, Pedro, mesmo fazendo um complaint, uma reclamação na sua maneira de falar, e olha para Jesus como quem diz assim: você é carpinteiro, eu sou pescador, homem da pesca. Algumas histórias dizem que eles eram os verdadeiros lobos do mar, ou seja, homens totalmente acostumados à pesca. Mas ele diz uma coisa para Jesus: Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nós nada pegamos, estamos exaustos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E na verdade eles vão ao mar, e quando eles lançam a rede, na verdade eles pescam tanto peixe, que a Bíblia diz que eles quase vão a pique, e eles precisam fazer sinal para os outros embarcadores, eu creio que para João e Tiago, para que eles viessem ajudá-lo. Ao que vem ajudá-los, e eles então enchem os dois barcos, e vêm com os barcos superlotados. Eu creio que é muito mais do que os 153 grandes peixes que nós falamos ontem no livro de João. Ou seja, quando eles trazem isso para a praia, eles colocam ali, Pedro se lança aos pés de Jesus, e é o que Jesus então diz para eles: a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. O que eu quero meditar com você, querido, é que o importante para nós, no encerramento dessa nossa campanha, é estarmos atentos e obedecermos a palavra do Senhor. O salmista chega ao ponto de dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A importância da palavra de Deus. O Salmo 119, no versículo de número 50, o salmista nos diz assim: o que me consola na minha angústia é isto: a tua palavra me vivifica. Ou seja, eu quero conclamar a você, querido, a confiar na palavra de Deus. Porque ainda que passem os céus e a terra, a palavra do Senhor nunca haverá de passar. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é infalível. Como diz Lucas 1,37, que nenhuma das promessas do Senhor, elas podem se tornar impossível, porque aquele que prometeu é fiel. Ou seja, há uma palavra de Deus empenhada sobre a sua vida. Quando nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amado, o salmista, ele ainda diz que se não fosse a lei, ou se não fosse a lei do Senhor ter sido o prazer, há muito ele teria perecido na angústia. E ele diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tu me tens dado vida. Ou seja, querido, é a palavra de Deus que nos vivifica. Eu e você precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz vida, como nós vemos a palavra do Senhor, de Deus, na boca de Jesus, ressuscitou mortos, curou pessoas. A palavra de Deus na minha boca, na sua boca, ela pode trazer vida ao vale de ossos secos. Querido, eu não sei qual o momento que você está enfrentando nesse penúltimo dia da nossa campanha. Mas uma coisa eu sei: há uma palavra de Deus empenhada. E se você crer na palavra de Deus, tudo é possível ao que crer. Eu quero
conclamar você a proferir a palavra de Deus, a profetizar a palavra de Deus sobre os momentos de dificuldade. O salmista que diz: o que me vivifica é a tua palavra. O salmista diz: se eu não tivesse tido prazer na tua palavra, a angústia me teria dominado. E ele ainda diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles eu tenho vida. Querido, o que pode te trazer vida nesse dia é a palavra de Deus. O que pode te trazer socorro nesse tempo é a palavra de Deus. Então eu quero conclamar você a meditar na palavra de Deus. Porque quando você medita na palavra de Deus, você é bem-aventurado. Bem-aventurados que não têm prazer na roda dos escarnecedores, antes meditam na palavra de Deus. Querido, quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela gera em você vida, e essa vida transmite vida a quem está em volta de você. Querido, nesses últimos dias, é hora de você crer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus trará os milagres que você precisa. Como Pedro diz: Senhor, temos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Se levante nesta manhã, por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o que Deus tem reservado para você é o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram ou chegou ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para você e para a sua casa. Se levante pela palavra de Deus para viver o milagre do sobrenatural. Querido, que a palavra de Deus, guardada no teu coração, possa te guardar e te levar a viver o sobrenatural. Tenha coragem de, pela palavra, se levantar mais uma vez e tentar, porque certamente você alcançará o seu milagre por causa da palavra de Deus. Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.